Amém. Muito bom, gente, estar aqui. Quem estava com saudade da Ágia aí? Glória a Deus. Eu amo estar aqui, é bom estar aqui. É bom ouvir do Senhor, é bom adorar junto com vocês. E semana passada tivemos ali o Paz na Cidade. Tivemos a oportunidade de poder interceder pela nossa cidade, orar pela nossa cidade, adorar, ouvir uma palavra de Deus. Mas estamos aqui hoje para cultuarmos ao Senhor. E eu espero que o seu coração esteja sedento pela palavra de Deus, para ouvir do Senhor aqui nessa noite. Amém? Amém? Aleluia. Se eu posso colocar um tema nessa mensagem de hoje, é um tema que na verdade é uma pergunta. E essa pergunta vai permear toda essa pregação de hoje, que na verdade é uma pergunta. Que pergunta é essa, eu fiz? A pergunta é: você nasceu de novo? Eu sei que é chato, mas é didático. Pergunta para o seu irmão aí: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Pergunta aí. Se tem uma pessoa sozinho aí, grita aí: ei, rapaz, tu já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Aleluia. Amém? E o tema dessa mensagem é isso. Nós precisamos identificar aqui nessa noite se nós já nascemos de novo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João 3. João, capítulo 3. Acabamos de ler, né? O Michael leu esse texto aqui, um versículo desse capítulo. Mas eu quero que a gente leia a partir do versículo 1. Gente, quem ama a palavra de Deus aí? Gente, olha só. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós precisamos entender a profundidade que é. Nós temos a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus. Gente, a Bíblia é a voz de Deus. E a voz de Deus vai falar conosco aqui agora. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Então vamos lá. O título da minha Bíblia está: O Encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ouvirmos a sua palavra. E eu quero submeter o meu coração, a minha mente ao Senhor. E peço ao Senhor que possa falar conosco através da sua palavra. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, testificando de tudo o que ouvimos a respeito dela. E que possamos receber como uma boa semente que caiu em terra boa. E, Senhor Jesus, que não saiamos daqui da mesma forma como entramos, mas que possamos crescer no Senhor, em conhecimento de Jesus. Aleluia.
Esse, para mim, é um dos textos mais importantes da palavra de Deus, da Bíblia. E olha só, o que aconteceu aqui? Você já viu na Bíblia muitas outras oportunidades em que Jesus estava diante de um fariseu, um mestre na lei. Se você já leu o Novo Testamento, você já viu vários episódios, e talvez você tenha na sua mente o que era essa galera chamada de fariseus. E fariseu é, para nós, conhecido de uma forma negativa. O que é um fariseu? Um fariseu, talvez a gente possa colocar como sinônimo de hipócrita, porque várias vezes você vê Jesus chamando os fariseus, os mestres na lei, de hipócritas. E o que é hipócrita? O que é um hipócrita? O que é hipocrisia? Hipocrisia, na verdade, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa falsa, é uma pessoa que usa máscaras, é uma pessoa que diz viver algo, mas na verdade ela não vive. Um hipócrita é uma pessoa que aparenta ser algo que na sua essência ou na verdade ela não é. Só que a gente precisa entender que os fariseus, eles não eram somente aquilo que nós pintamos, aquilo que nós acreditamos. A gente precisa entender todo o contexto e, na verdade, tudo que simbolizava a vida de um fariseu. E, meus irmãos, deixa eu falar para vocês, tudo isso aqui é verdade. Todo fariseu, quando você vê na prática Jesus sondando os próprios pensamentos daqueles homens, a gente percebia que na astúcia, na verdade, eles queriam provar Jesus e não queriam aprender a respeito de Jesus. Só que vamos lá, pessoas que conheciam as Escrituras, conheciam a lei e os profetas. Quem garante que todos esses homens eram, na verdade, hipócritas? Talvez por trás de uma liderança, por trás de um traje bem vestido, poderia existir uma fé sincera. Já parou para pensar nisso? Por trás de um fariseu, talvez existiria uma fé verdadeira. E eu acredito, lendo esse texto, que esse fariseu chamado Nicodemos, ele via algo diferente em Jesus. A Bíblia fala que ele reconhece Jesus como mestre. A Bíblia narra que Nicodemos não foi durante o dia, como muitos dos outros fariseus iam para tentar e provar Jesus. Mas me parece que Nicodemos queria aprender algo com o mestre. Só que Nicodemos, ele já foi provado de cara. Quando ele reconhece: Rabi, mestre, eu sei que ninguém é capaz de fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Então eu sei que você vem da parte de Deus. E antes talvez da bajulação aumentar, Jesus já foi logo falando aquilo que era primordial, aquilo que era essencial para a vida daquele homem. E Jesus diz para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, sabe quem era Nicodemos? Talvez era um dos homens mais zelosos com a palavra. Talvez era um homem que não perdia um culto na sinagoga. Nicodemos
talvez leu mais a Bíblia do que todos nós juntos umas 2 ou 3 vezes. Nicodemos era um homem altamente instruído na palavra. E eu acredito que Nicodemos tinha uma fé sincera. E talvez era essa a grande dúvida de Nicodemos. Nicodemos viu em Jesus talvez a esperança de enxergar o que era de verdade o reino de Deus e o que era necessário de fato para entrar nesse reino. Então Jesus já deu a resposta para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então eu pergunto para você: você sabe o que é nascer de novo? O que é nascer de novo? É estar na igreja? Quem acha que nascer de novo é estar na igreja? Você acha que nascer de novo é vir aqui na frente e aceitar Jesus? O que é nascer de novo, afinal? Qual a grande evidência, ou quais são as verdadeiras evidências de alguém que é nascido de novo? Deixa eu chocar com essa frase aqui. É possível que alguém nasça na igreja, cresça na igreja, case na igreja, morra na igreja e acordar no inferno, se essa pessoa estava na igreja e não em Cristo. É possível nascer e morrer na igreja e não conhecer a Cristo. É possível nascer e morrer na igreja e não ter relacionamento com Jesus. É possível nascer e morrer na igreja sem ter experimentado da graça de Deus. Minha galera, eu comecei a visitar a igreja quando eu ainda era criança. Acredito que por volta dos meus 8, 9 anos de idade, eu já estava indo na igreja. Eu acreditava em Jesus, eu não queria ir para o inferno, então eu queria que Jesus me salvasse. Essa era a minha cabeça quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu sabia que eu queria Deus, eu sabia que eu não queria ir para o inferno. Eu lembro que com 11 anos de idade eu vim na frente e eu aceitei Jesus. Com 11 anos de idade, eu fui na frente de uma igreja e eu aceitei Jesus. Mas eu me lembro, quando eu tinha 14 anos de idade, eu caí naquele chão, eu chorei, eu gritei, eu me derramei diante de Deus, e eu tive certeza naquela hora que eu era salvo. Sabe como eu sabia que eu era salvo? Porque naquela hora, o Espírito de Deus testificou com o meu espírito que eu era filho de Deus. Mas essa certeza, essa convicção, não veio quando eu tinha 8 anos de idade. Não veio quando eu tinha 11 anos de idade. Mas foi naquele dia que eu tive a certeza que a graça de Deus entrou na minha vida. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu vou ser sincero, eu não sei como acontece o processo de nascer de novo. Eu não sei o que a gente faz para poder Jesus derramar essa graça sobre as nossas vidas e nós sermos salvos. Eu não sei como é que Deus faz para escolher. Eu não sei o que nós temos que fazer, mas eu sei que existe um antes e existe um depois dessa graça entrar na vida de alguém. Amém? Só que nesse contexto nós vemos um homem se encontrando com Jesus. Nicodemos saiu, talvez da sua casa, talvez ele saiu da sinagoga, e ele foi ter com Jesus.
ele foi ao encontro de Jesus. Só que olha só, olha o que Nicodemos falou para Jesus: mestre, eu sei dos sinais, eu sei das tuas obras, e eu reconheço que esses sinais miraculosos não podem sair de alguém que Deus não esteja com ele. Talvez Nicodemos era um homem que já estava cansado da religião. Talvez Nicodemos era um homem que conhecia tanto as escrituras, mas ele ainda tinha um vazio dentro do coração dele. Talvez Nicodemos estava entediado com o culto na sinagoga. Talvez ele já estava entediado com as longas orações vazias que eles faziam nas esquinas para serem vistos pelas pessoas. E talvez ele queria ver ali, diante de seus próprios olhos, aquilo que este homem era capaz de fazer. Talvez Nicodemos queria uma grande experiência. Meus irmãos, muitas pessoas vêm na igreja querendo uma experiência. Muitas pessoas vêm à igreja querendo um milagre. E meus irmãos, nós temos aqui culto de milagre. E nada contra receber um milagre. Mas se tudo que nós temos é uma fome e uma sede em receber algo de Deus, de Jesus, talvez o nosso coração revela que de fato ainda falta algo. Talvez ainda falta o mais importante, que é nascer de novo. E olha aqui para mim, se você está aqui hoje e você não passou pelo novo nascimento, você não nasceu de novo, você não nasceu da água e do Espírito, assim como Jesus falou para Nicodemos, eu vou dizer para você, não tem sentido. É muito perigoso nós estarmos aqui tão perto da salvação, mas nós não sermos salvos. E isso é muito perigoso, porque nós podemos sentar nessa cadeira e nós estarmos aqui dia e noite. Você pode estar na sua célula toda semana e você acordar um dia e você não está ao lado do Salvador, você não está ao lado de Jesus. E nós precisamos compreender isso. Eu tenho evidências na minha vida de que eu sou salvo, de que eu fui salvo. Eu não consigo nesse texto ver evidências na vida de Nicodemos que ele foi salvo. Era um homem que estava com sede de aprender, talvez com um desejo de viver uma experiência nova, mas ainda vejo um homem distante. Esse homem foi se encontrar com Jesus, e possivelmente esse homem saiu sem a salvação. Eu não sei, nós não sabemos, mas olha só que desastre esse. Como pode alguém estar tão perto de Jesus e tão distante de seu reino? Meus irmãos, deixa eu fazer um teste aqui com você agora. Quando a gente fala assim, ó, vamos adorar ao Senhor, parece chato? Parece enfadonho? Quando nós falamos assim, vamos fazer um jejum, parece doloroso demais. Quando nós falamos assim, vamos para um evangelismo, isso queima o seu coração. Porque sabe quando a gente marca um evangelismo, aparece duas pessoas. Sabe, parece que num culto de campanha, as pessoas querem vir para receber o milagre de Jesus, mas quando é para o nosso coração ser derramado, para demonstrar a gratidão que nós temos por essa salvação, nós não fazemos, nós não aparecemos. Parece que Jesus é desinteressante. E sabe, a Bíblia já fala sobre isso.
Eu não sei por que nós chegamos até aqui na igreja. Talvez por um protocolo. Talvez seus pais obrigaram você a estar aqui. Talvez você não tinha outro lugar. Talvez os seus amigos venham para cá. Mas, meus irmãos, se não é Jesus o motivo de nós sermos carregados até aqui para derramar o melhor da nossa adoração, para cultuar Jesus, talvez isso mostre que o nosso desejo não é Jesus de fato. Nós precisamos entender qual é o evangelho no qual eu estou inserido. Que tipo de evangelho é esse que eu vivo? Em que, na verdade, eu estou buscando o meu próprio interesse. Eu quero que Jesus me abençoe. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Às vezes, a pior maldição na vida de um crente é ele se utilizar dessa instituição para querer requerer algum cargo, para tentar galgar aspirar um status, uma posição. Porque na verdade nós estamos aqui? O que nós estamos buscando? Aonde está o nosso coração? Nós estamos aqui de fato para cultuar o Senhor? Cadê os nossos demais outros irmãos? Por que não somos mais do que somos aqui? Nós procuramos uma desculpa para faltar ao culto. Eu venho ao culto quando eu estou escalado para alguma coisa. É o dia que a minha célula está escalada para recepção, para intercessão, para dirigir o culto, para tocar. Eu venho para o culto no dia que eu venho tocar. Meus irmãos, eu queria dizer para você o seguinte: se o seu interesse, se o seu desejo é de estar aqui quando você vem tocar, ou quando você vem servir para alguma coisa, só isso, eu acho melhor você ficar na sua casa. Porque talvez o seu coração não quer de fato adorar Jesus. Você quer outra coisa, você quer aparecer. Onde que está o seu coração? Isso mostra de fato se nós somos salvos ou não. Nós queremos Jesus ou não. Eu estou de fato disposto a entregar tudo por Ele. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Por que Jesus parece tão desinteressante para nós? O nosso coração ama, o nosso coração deseja. Quero ler com vocês o livro de Filipenses, capítulo 3. Vou falar de outro fariseu aqui. Filipenses capítulo 3, diz assim o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, um fariseu. Um dia, Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Mas um dia, o Cristo se encontrou com o fariseu Saulo, e a sua vida nunca mais foi a mesma. E ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Sabe quem são esses cães? O apóstolo Paulo está falando aqui dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram gentios, na maioria gentios, que se convertiam ao judaísmo. E às vezes criam em Cristo também. E aqui você pensa que sincretismo aconteceu esses 2 dias aí, né? Com a música Aue que vocês ouviram. Não estou fazendo juízo de valor, não conheço a canção, não pesquisei a respeito. Mas sabe quem eram os judaizantes? Eram homens que acreditavam em Cristo, mas também estavam ligados à religião judaica. E eles se infiltravam na igreja.
E o apóstolo Paulo está chamando esses homens, essas pessoas, de cães. E eles começavam a contaminar as pessoas com um falso evangelho, misturando as coisas e dizendo assim: olha, Cristo, beleza, mas se vocês não circuncidarem, vocês não vão poder entrar no reino de Deus não. Beleza, Jesus morreu por vocês, mas se vocês não praticarem a lei e a justiça da lei, vocês não serão salvos. E estavam diretamente deturpando o evangelho, no qual Paulo está dizendo: uma coisa só é necessária, a graça de Jesus. Não são pelas nossas obras, não é pela nossa justiça, mas é pela justiça e obra exclusivamente de Cristo Jesus. E ele continua: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Que tais confiança era essa? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha só, agora bora ver o currículo de Paulo aqui. Na época Saulo, né? Circuncidado no 8º dia de vida. Meu irmão, o homem já estava tinindo. Já no seu nascimento ele já demonstrava sinais da sua justiça. Pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Meu irmão, não era qualquer tribo não. Era uma das principais tribos de Israel. Verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Fariseu, zeloso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só, mas olha o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Nicodemos era um homem muito respeitado por ser um mestre na lei. Nicodemos era um homem bem visto pela sociedade. Nicodemos era um homem de muito status entre as pessoas, entre o povo. O apóstolo Paulo também era. Saulo também era muito respeitado. Saulo tinha carta na mão para poder perseguir e era perseguidor da igreja. Tão zeloso pela palavra, uma fé tão sincera na coisa errada, que perseguia a igreja. Meus irmãos, mais um dia, este velho Saulo, ele recebeu uma visita inesperada. Aqui eu quero dizer para você, a salvação às vezes ela vem de forma inesperada. A salvação às vezes vem de forma que a gente não compreende. A questão é: eu fui salvo? O meu coração, ele foi transformado por Jesus? Meus irmãos, aqui está a grande diferença. A vida de um homem que é marcada quando ele encontra Jesus. Na verdade, aqui está a diferença na vida de um homem no qual Jesus encontrou ele. O apóstolo Paulo, ele coloca na balança agora tudo que ele construiu durante toda a sua vida, todo o respeito que ele conquistou numa vida inteira, de estudos, de dedicação, de mentoria, de cultos,
de muitas coisas. O que este homem foi capaz de abrir mão para poder receber esse tal prestígio, para ser tão respeitado entre o povo? Meus irmãos, sabe por que a maioria dos fariseus é evidente de que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus era uma ameaça à sua autoridade. Jesus se tornava um grande mestre, no qual as multidões iam para ver os seus ensinamentos. Jesus era um homem que tinha discípulos que o seguiram e que decidiram abrir mão de tudo, das suas profissões, das suas casas, do seu conforto, para ir sei lá para onde. E este homem inspirava os ciúmes desses fariseus, no qual quem queria abrir mão? Talvez os fariseus olhavam para os discípulos de Jesus: meu Deus, esses caras não têm onde dormir, cara. O que eu vou fazer se eu decidir ser um seguidor de Jesus? O que ele vai exigir de mim? Se ele exigiu desse jovem rico que ele deixasse tudo para trás, o que será de mim se eu decidir ser um seguidor desse homem? Eu vou ter que perder todo o meu prestígio. E o apóstolo Paulo agora teve de colocar na balança o homem que viu uma luz que o cegou, mas que agora fez nascer olhos espirituais que estavam fechados. Mas agora ele tem de decidir, porque ele não consegue mais carregar toda aquela carga que ele passou anos e anos e décadas para conseguir. Agora ele precisa colocar na balança: o que vale a pena? Eu seguir a Jesus ou eu seguir com a minha carreira? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha só a condição, olha a condição que o apóstolo Paulo está dizendo para nós: eu as considero como esterco para poder ganhar a... Ele está falando de uma condição. Eu considero tudo isso como esterco, como lixo, como sem valor. Para quê? É por nada? Não, é para conseguir aquilo que é mais precioso, para poder ganhar a Cristo. Ou seja, para poder ganhar a Cristo, nós precisamos deixar tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que Deus não quis para mim, não planejou para mim. E talvez tudo que nós queremos é realizar os nossos sonhos, é fazer aquilo que eu desejo. Nós queremos fazer de Jesus o nosso servo, e não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Meus irmãos, qual é o sucesso que o apóstolo Paulo teve com Cristo? Sabe o que é isso? Alguém nascido de novo é capaz de renunciar a tudo quanto ama, deseja e sonha, para poder viver aquilo que Cristo quer. É por isso que a palavra de Deus está dizendo que essas coisas são loucuras. 1 Coríntios, capítulo 2,
versículo 14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Meus irmãos, falar de renúncia, falar de cruz, falar de sacrifício para quem não nasceu de novo é loucura. Você acha que Jesus está aqui para te servir? Você acha que você está aqui para Jesus fazer carinho em você? Para te dar aquilo que você deseja? Para você fazer 3 propósitos, um jejum e uma campanha, e Ele vai realizar aquilo que você deseja? Não é esse o Jesus da Bíblia. Sabe quem é esse Jesus, no qual Ele se manifesta na palavra de Deus? É aquele que salva e que leva esse homem para ser o Marte, que leva esse homem para morrer por causa do Evangelho, e Ele o faz com alegria, porque compreende que andar com Jesus e fazer qualquer coisa por Ele é na verdade um privilégio, é na verdade uma demonstração de amor. Por quê? Porque compreende que o que Jesus fez lá naquela cruz é muito maior do que qualquer sacrifício que nós possamos ter aqui nesse lugar, aqui nessa terra. E, gente, isso só faz sentido para quem? Morrer por Jesus, se sacrificar por Jesus, abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus, a ir para onde eu não quero, mas é o que Ele quer para mim, é fazer o que eu não quero, mas o que Ele quer para mim. Isso só é possível, isso só não vai ser uma loucura se eu de fato nasci de novo. E nós precisamos hoje testificar no nosso próprio espírito: se eu compreendo o que é o Evangelho, se eu fui alcançado por essa graça, se eu amo as coisas de Deus, se eu estou de fato disposto a me sacrificar, que afinal, amanhã de manhã nós temos culto, a Aliança Jovem está escalada para amanhã de manhã, vamos cultuar amanhã de manhã, amém? Amém. E só não é um fardo, por mais que muitas vezes seja difícil, acordar cedo, se expor pregando o Evangelho, viver uma vida de cruz. Meus irmãos, você sabe qual é o símbolo do cristianismo? Você sabe qual é o símbolo do cristianismo? É uma cruz. E não é uma cruz à toa. Não é porque o símbolo da cruz é bonito. Quando nós colocamos uma cruz, nós estamos dizendo que o nosso mestre foi morto e que nós viveremos por ele e seremos mortos se preciso for. A questão é, será que estamos dispostos? Será que eu quero me sacrificar? Será que eu amo a palavra de Deus? Será que isso faz sentido para mim? Meus irmãos, sabe de uma coisa? Eu vejo um Pedro antes, aquele Pedro que negou Jesus. Eu vejo um homem imaturo, impulsivo, o homem que se deixou ser transformado pelo Espírito Santo, agora entregando a própria vida para ser morto. Sabe, nós podemos estar anos na igreja, mas de fato sermos como Nicodemos. Ainda não nascemos da água e do Espírito. Sabe o vento?
não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Os nascidos de novo, eles são soprados pelo vento do Espírito. Eles são conduzidos pelo Espírito Santo. Os seus corações não são mais duros como uma pedra. Eles se permitem ser tratados, sarados, transformados e levados, conduzidos para onde Jesus quer. Essas são as pessoas nascidas de novo. Eu estou com raiva. Parece que eu estou com raiva pregando. Não, eu não estou com raiva. Eu sinto a urgência de que nós sejamos realmente salvos, de que realmente tenhamos sentido de sair da nossa casa e sentar aqui nesse lugar. Sabe o que eu quero? Que nós sejamos salvos e que nós carreguemos a missão de Deus, de pregar o Evangelho a todas as pessoas, de nós sermos de fato testemunhas de Jesus Cristo. E muitos de nós somos covardes, muitos de nós somos omissos. E você muitas das vezes já disse: eu prego o Evangelho lá no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança, na minha família com meu testemunho. Não. Isso é um grande engano, isso é uma grande mentira. As nossas obras não podem revelar a grandeza do Evangelho. Sabe por quê? Porque uma hora você vai falhar. E você não vai mostrar de fato o que é a beleza do Evangelho, a graça do Evangelho. O Evangelho precisa ser dito, o Evangelho precisa ser pregado. E para isso nós precisamos nos expor. Para isso nós precisamos enfrentar rejeições. Para isso nós precisamos ouvir portada na cara. Mas muitas das vezes seremos submetidos à vergonha. Mas bem-aventurados daqueles que não se envergonham do Evangelho, porque ele é poder de Deus, mas só tem sentido para quem nasceu de novo. O Evangelho precisa ser pregado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer o plano de salvação. Chega de Jesus te ama. Isso é só uma parte do Evangelho. Isso não é o Evangelho completo. As pessoas precisam saber que elas pecaram, que elas estão separadas de Deus, destituídas estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Antes de receber as boas novas, as pessoas precisam entender que elas estão condenadas ao inferno. Eu e você somos responsáveis de pregar esse Evangelho. Eu me converti com 14 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu entendi que a minha escola precisava ser evangelizada. Então eu precisei fazer alguma coisa. Então a gente criou uma célula. Como era essa célula? Era do jeito que na nossa cabeça a gente tinha que fazer. Por quê? Porque não tinha referência nenhuma, em nenhum lugar onde se fazia célula na escola. Mas imagina para mim, eu tinha na minha essência, eu sempre fui muito tímido, eu tinha dificuldade de apresentar um trabalho na escola, de segurar a cartolina, mas agora Jesus me encontrou. E agora eu não posso mais ficar calado. Então, de alguma forma, eu precisava falar para os meus amigos, para os meus colegas, que existe um homem capaz de salvar a humanidade dos seus pecados. E se eu fazia bem feito ou não, se eu fazia correto ou não, eu não sei. Mas eu queria fazer a diferença. Eu queria fazer a vontade de Jesus. Para quê? Para ser salvo? Não. Porque eu já tinha sido salvo. Porque ele já tinha me encontrado. E eu não podia ficar calado. Você é salvo? Você não pode ficar calado.
Cadê os seus amigos? Cadê a sua família? Cadê os seus irmãos? Por que eles não estão aqui conosco? O que falta em nós? Para nós termos um pouco mais de compaixão com aqueles que ainda não foram salvos. Sabe qual é uma grande evidência de alguém que nasceu de novo? É que ele deseja que outras pessoas sejam salvas. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar.